Neste vídeo, vamos ver algumas dicas de utilização que tornarão o uso da TI Inspire CX2T ainda mais simples e eficaz. Uma das coisas que por vezes temos necessidade de fazer é, quando avaliamos uma expressão, alterar algum dos termos, seja porque houve algum lapso ou porque queremos avaliar a expressão para outros valores e não queremos digitar toda a expressão porque ela tem algum grau de complexidade. Pois neste caso é extremamente fácil. Basta que eu com o cursor seleciono, portanto, andando para cima, a expressão que eu quero editar até que ela fique assinalada a azul, pressiono Enter e daqui em diante eu vou conseguir alterar qualquer dos parâmetros que esteja inserido na equação ou na expressão para que ele possa ser novamente avaliado. Eu só consigo fazer esta edição se eu copiar e colar, no fundo é isto que estou aqui a fazer, a expressão. Caso contrário, ela não me deixa editar sem que eu faça este pequeno passo. Passando agora ao exemplo, por exemplo, de do estudo de uma função, por vezes acontece eu alterar alguma das variáveis, por exemplo, da janela, e de repente o gráfico perde a visualização perfeita que eu tinha conseguido. Pois é muito fácil voltar atrás em qualquer ação que eu tenha feito com a calculadora, basta para isso que eu faça Ctrl Escape e reparem que eu estou aqui a desfazer tudo aquilo que eu eventualmente fiz e que não queria que fosse feito. Voltando aqui à página de calculadora, reparem que é extremamente simples a mudança da unidade de medida de ângulo de grau para radiano. Basta com o cursor eu posicionar o cursor em cima da unidade de medida, clicar e vou alternando entre grau e radiano. Já agora que falei da medição de ângulos, podemos reparar que aqui à esquerda da tecla 7 temos aqui todas as funções trigonométricas que são de uso mais comum e, portanto, eu facilmente consigo aceder a elas. E já agora também, se eu quiser referir a constante π, posso simplesmente digitar PI, portanto, como vou mostrar já de seguida, portanto, PI, ou então posso simplesmente ir buscá-la à tecla que está aqui à esquerda da letra H e, portanto, o efeito é precisamente o mesmo. Vamos também ver uma funcionalidade que por vezes passa um pouco despercebida, que é a capacidade que há de haver uma conversão automática de unidades. Portanto, supondo que eu tenho aqui uma grandeza qualquer que quero converter de uma unidade para outra, é muito fácil, basta que eu, depois de escrever a constante que quero converter a unidade, vamos supor que isto é uma velocidade e eu quero converter de quilómetros por hora para metros por segundo, portanto, depois de eu digitar o valor numa página de calculadora, eu vou aqui a esta biblioteca, que está aqui à direita do 9, seleciono aqui a opção 3, que é exatamente a de conversão de unidades, e escolho assistente de conversão. Aparece-me aqui facilmente selecionáveis as informações que me vão converter de acordo com aquilo que eu pretendo. Neste caso, começando pela categoria, se é uma velocidade, eu escolho velocidade. E agora aqui vou escolher a unidade de origem, vamos supor que era km por hora, e a unidade de destino já está pré-selecionada metros por segundo, então simplesmente carrego em Enter. Aparece-me aqui a tal sintaxe de forma automática, portanto, evitando que eu tenha que a saber de cor, e, portanto, basta pressionar Enter e, de uma forma fácil e rápida, a unidade é convertida. Outra coisa que também por vezes interessa fazer, e reparem que eu vou avaliar, por exemplo, aqui uma função, por exemplo, raiz de 10, e neste momento eu vejo que estou com uma aritmética não exata, mas se eu quiser que a máquina faça todas as operações com uma aritmética exata, bastante melhorada face à versão anterior, portanto, basta-me ir aqui à casa, e agora aqui nas definições, que é a opção 5, eu, em definições de documento, consigo ver que há aqui exatamente a possibilidade de fazer o modo de cálculo exato, que neste caso é colocar em automático, e com a aritmética exata ligada. E se eu voltar a repetir o mesmo cálculo, a mesma raiz de 10, reparem que o resultado neste caso fica raiz de 10 porque é exatamente o racional mais adequado, mas se eu fizer, por exemplo, raiz de 8, já fica 2 raiz de 2. Portanto, é uma funcionalidade que por vezes pode fazer algum sentido alterar.
Também, às vezes, há interesse em colocar a máquina com o formato de expoentes em notação científica, e reparem que é na mesma página onde eu configuro o modo de cálculo que eu posso pôr, por exemplo, em notação científica para que todos os meus cálculos passem a ser apresentados em notação científica, portanto, continuo com o modo exato. Portanto, se eu fizer aqui Ctrl Enter, ele vai-me aproximar, mas vai usar sempre a notação científica, coisa que não aconteceria se não tivesse esta funcionalidade selecionada. E apenas para concluir com esta breve resenha, vá lá de algumas dicas que podem tornar o uso desta unidade TI Inspire CX2T ainda mais funcional. Portanto, eu numa página de gráficos posso, por exemplo, inserir imagens e, portanto, neste caso tenho que fugir um pouco aqui ao ambiente calculadora, vou aqui ao ambiente software aqui em cima, inserir. Já existe um conjunto de imagens pré-carregadas quando eu instalo o software, mas posso perfeitamente instalar outras ou abrir outra qualquer e, portanto, eu posso, por exemplo, agora, se eu quisesse, poderia ajustar, por exemplo, esta curva à curvatura de uma imagem real de uma gruta, neste caso.